Esse mundial de clubes, tá? Gente, isso é sobre política, tá? Eles ensinam muita coisa pra gente em termos de política. Eu já falei pra vocês antes, né? Como certas coisas do marxismo você tem que ouvir, você tem que absorver. O cara não estava completamente errado sobre tudo. Tem um elemento dessa dialética, né, entre ideologia e relações materiais e que você percebe como as coisas são. Houve uma construção ideológica de uma superioridade dos clubes europeus que justifica um tipo de mercado, de negócios, de business com grandes marcas mundiais que são os clubes europeus. Eles são marcas mundiais. A maior parte dos fãs do Real Madrid são espanhóis ou estão espalhados pelo mundo? A maior parte dos fãs do Manchester United, do Manchester City, de todos esses times, estão espalhados pelo mundo. Isso é sobre política também. Há um lobby da UEFA, um lobby de grandes marcas, clubes europeus, na construção justamente dessa ideologia de que se você assistir o jogo Alavés e Real Sociedad, aquilo faz parte da elite do futebol, quando não é. O Real Madrid é elite do futebol, o Barcelona é, o Manchester City é, o Manchester United é, hoje nem tanto como o time não, mas o clube, né, são grandes marcas. E eles precisam dessa crença quase mágica de que o futebol europeu é muito superior. Não. Quem é superior é um grupo de 10 a 12 clubes. E o que esse... É Infantino? Qual é o nome do presidente da FIFA? Teve de brilhante. Há uma briga de poder entre FIFA e UEFA. Há uma briga clara de poder entre FIFA e UEFA. E o grande mercado hoje é o mercado de clubes. A Champions League é o grande mercado. Qual foi a sacada? Cria uma entidade, um evento que está acima da Champions League, que é o campeonato de clubes mundial. E como, veja, olha a armadilha. Como os fãs do Bayern não estão só na Alemanha, os fãs do City não estão só na Inglaterra, os fãs do Real não estão só na Espanha, os fãs da Juventus não estão só em Turim, né? Os fãs do PSG não estão na França. São marcas mundiais. Eles foram obrigados a se confrontar com clubes que vêm dos países em que, em geral, os fãs dele também estão. E por mais que veja aquela história, não, eles não estão levando a sério, pode ser que em algum momento eles não estavam levando a sério. O dano de imagem que eles passaram a ter, porque esse fã em outro país não quer ver o Chelsea pagando mico. O Chelsea tem bilhões investido ali, é um modelo de negócio com investidores gringos, tinha o Abramovich e tal. E aí a marca internacional Chelsea passa a ser alvitada porque fãs brasileiros começaram a tirar onda, não sei se vocês viram. O brasileiro na internet é muito troll. O brasileiro é uma parada muito louca, né? O brasileiro é um troll de internet. O que o Flamengo fez, tá? E o que o torcedor do Flamengo fez com o Chelsea, eles humilharam o Chelsea. E aí a galera dos outros times ingleses entraram na brincadeira. A galera do Arsenal entrou muito na brincadeira, porque o Arsenal é sempre muito zoado. Então, essas marcas ficaram expostas em grande medida. Eles não podem perder. Gente, o City não pode perder, o Bayern não pode perder, o Real não pode perder, o Atlético... O Borussia, com o faturamento que o Borussia tem, não pode perder. A Inter não pode perder. Nenhum deles pode perder pra time... Não é nem time brasileiro, time fora da Europa. Porque os caras dispõem de uma simetria. O mundo olha o futebol deles como superior, porque eles concentraram dinheiro, fizeram as melhores ligas, já tinham as melhores ligas em grande medida, tem um espetáculo bem feito, tem uma construção boa, mas essa construção, tá, não é tão assimétrica com relação aos melhores aqui do Brasil ou de outros lugares, quanto a gente imaginava. E o que foi demonstrado foi o Palmeiras e o Flamengo, mas vamos botar aqui o Botafogo e o Fluminense, que eles estão participando, estão indo bem. Esses caras, com o compartilhamento do conhecimento, a vinda de técnicos estrangeiros, o aumento do faturamento dos clubes brasileiros, eu não sei se vocês viram, os clubes brasileiros estão se profissionalizando muito pela competição com que o Palmeiras e o Flamengo fez, você começa a subir o nível. E esses caras estão disputando com a segunda prateleira do futebol europeu. Fato, o Fluminense jogou melhor do que o Borussia. Eu não acho que o Botafogo vai passar vergonha com o Atlético de Madrid. Eu não acho, tá? Não acho, naturalmente, que se pegar o City e pegar o Palmeiras vai, jogar de igual pra igual pro City. Não dá, mas tem uma simetria de faturamento que é grotesca. Agora, tá claro assim. Galera, se o Palmeiras pegar, sei lá, fala um time médio inglês, Nottingham Forest, Wolverhampton, quem disse que o Palmeiras vai passar vergonha? Quem diz que o Flamengo, se pegar a liga lá de Portugal, vai passar vergonha? Não vai pra porra nenhuma. O Flamengo seria campeão português. Amassaria os Portugal lá. E olha que eu sou, um portuguista. Amo Portugal. Sou português, dupla nacionalidade, né? Não nasci lá, claramente, mas enfim. O que eu quero chegar aqui, tá? Há uma ideologia que justifica um modelo de negócios. E essa ideologia foi meio que trincada. Pode ser que o que aconteça agora é a marca futebol brasileiro, se o Brasil for esperto, que está sendo comentada, os youtubers
os youtubers do Chelsea, eu fui ver 3 youtubers do Chelsea, Rizzo, comentando sobre o Flamengo, não param de falar do Flamengo. Então o Flamengo alugou um triplex na cabeça dos torcedores do Chelsea, eles humilharam os torcedores do Chelsea. Os caras falando de Flamengo, aí é um monte de cara brasileiro comentando nos vídeos dos caras. Os caras vão ter que começar a falar de futebol brasileiro. E se esse torneio se torna recorrente, você começa a criar times daqui como marcas mundiais. Eu me lembro da Copa de 2022, a idolatria que gente no terceiro mundo, especialmente Paquistão e Índia, tinha com Messi e Neymar. A gente pode ser um representante desse outro mundo. Sabe quem tá tentando fazer? Que fique claro, o mundo árabe, com o dinheiro do petróleo deles, estão tentando levar os grandes jogadores deles e criar naquela liga da Arábia Saudita artificial pra tentar criar marcas concorrentes ao futebol europeu. Mas quem tem que fazer essa porra é a América Latina, sim. Somos nós e os nossos amigos argentinos, ou inimigos argentinos, chamem do que quiser. Somos nós, porque é aqui que sai a bagaça. E mais, pra ficar claro, não houvesse essa simetria financeira tão grande e tivesse uma realidade tipo dos anos 60. Se esses jogadores brasileiros que vão super bem nas ligas europeias estivessem aqui, se o Vini Júnior estivesse no Flamengo, o Vini Júnior e o Rodrigo estivessem no Flamengo, se o Alisson estivesse no Palmeiras, junto com o Endrick, não sei... Será que esses times brasileiros seriam, aí sim, tá? Piores do que a primeira prateleira? Tô jogando aqui. Se tiver grandes técnicos e tal, uma liga arrumada, né? Se a gente arrumar nossas bagunças, né? A gente tem tudo aqui é muito bagunçado. A infra tivesse bem feita, calendário bem feito e tal. Será que a gente não dava trabalho pra primeira prateleira mundial? Será que o Flamengo e o Palmeiras não pegavam o Real Madrid de igual para igual? Não é a situação agora, mas eu tô jogando na roda. Porque boa parte do que a gente chama de o futebol europeu... Gente, alguém aqui acha que a Liga Francesa é melhor do que o Brasileirão? A Liga Francesa tem um Paris Saint-Germain. Agora vai ver o resto lá. Alguém aqui acha que o Botafogo teria grandes problemas com... contra o Montpellier? Sei lá. Esse campeonato tá sendo um tapa na cara de todo mundo porque a gente comprou uma baixa autoestima numa coisa chamada futebol. E agora eu vou sair do futebol. E se a gente comprou essa baixa autoestima pra tudo? Em algumas poucas áreas onde a gente não deixa ideia merda e o próprio Estado destruir a gente, por exemplo, o agro, competimos de igual pra igual com os melhores. Tô errado? Tô errado? Aviação, Embraer. Um setor topo do topo. Tamo lá brigando. Será que nós somos tão ruins assim? Será que tal qual no futebol nós temos um problema de governança, um problema de pessoas inteligentes e bem intencionadas ocupando os lugares certos? Será que se a gente resolve esses postos de elite na administração do Brasil, como aconteceu com o Palmeiras, como aconteceu com o Flamengo, como aconteceu com o Botafogo, a gente não dá um salto? Gente, vejam, o Botafogo era um clube patético. Me desculpe os botafoguenses, que o Marcelo Brigadeiro me desculpe, que o André Marinho me desculpe, que o nosso grande André Guedes me desculpe, quem mais? Rafa Luz me desculpe. Mas o Botafogo era um time patético, digno de dó lá do Rio há muito tempo. Todo mundo zoava o Foguinho. Veio o John Textor, meteu uma grana, arrumou a administração em 2 anos. Os caras ganharam Libertadores, ganharam Brasileirão e ganharam anteontem do Paris Saint-Germain. Pra ter uma simetria de desempenho em que eles eram um foguinho, ninguém levava a sério, pra eles serem um fogão, é óbvio que é sobre gente certa, ocupando as posições certas e explorando as potencialidades e o material humano disponível de maneira certa. Tô errado, Rizzo? Não. Então, porra, o Brasil tem um problema gerencial, galera, colossal. Não tô falando que nós seremos os Estados Unidos, que nós seremos a maior das nações. Não, eu tô falando que a gente não precisa ser essa merda. E a pior coisa é a gente começar a acreditar que a gente é essa merda em tudo. Assim como a gente acha que o Brasil virou o Bostil, a gente achou que, por exemplo, o Borussia ia pegar o Fluminense e ia meter 5. Não meteu 5. Pode ser, eles tomaram 5 uma vez do Manchester City, né? Mas pode ser que não... Assim... Aí você vai diminuindo a diferença. Eu tô colocando isso, eu tô especulando, tô postando isso, porque são pistas que a realidade nos traz que... Quando você tem excelência, quando você sabe fazer um trabalho administrativo e se aproveita as nossas potencialidades, a gente não paga mico. Pelo contrário. Isso não é sobre futebol. Isso não é sobre futebol. Isso é sobre tudo. Quando eu vejo o Abel, eu vejo um homem inteligente, um homem capaz, perspicaz, de personalidade séria, dura, um líder nato como o Abel, né? E assim, a gente vê nos técnicos de futebol as mesmas características de estratégia, inteligência, de genialidade, de obsessão pelo sucesso e de liderança que
que a gente vê nos grandes generais da antiguidade. Você vai olhar pro Guardiola e você vai imaginar, puta que pariu, esse cara aqui é o Aníbal. Você vai ver o Abel aqui no Brasil e você fala, puta que pariu, tô vendo aqui o General Grant. Você olha pra esses caras e você fala... Você vê neles a figura do general, a figura do líder na guerra, da mente inteligente na guerra. Eu vejo o Abel falando, eu vejo um puta cara. Pega um Abel, pega uma administração séria, vê aquele Paulo Nobre, vê aquela Leila, corrige, arruma a dívida do Palmeiras, prepara o time sério. Eu sou São Paulino, eu vou falar alguma coisa do Palmeiras, eu vou assim me render ao Palmeiras. O Palmeiras é foda. Fizeram tudo que eu acho que a gente tem que fazer no Brasil. O Flamengo, mesma coisa. Puta... roubalheira, negócio mulambo, mal administrado, uma merda. O Flamengo era uma merda, porque ele tinha um potencial de faturamento colossal. Aí resolveram arrumar, começou a arrumar, ferrou, que segura o Flamengo agora. Pega o Felipe Luiz, que é o técnico deles, brilhante, tem um técnico brilhante, aí dinheiro, boa administração, investimento em gente inteligente, no caso o Felipe Luiz pra dar casa, sucesso. Será que a gente não pode fazer isso em outras áreas? Será que a gente é tão ruim assim quanto a gente não é tão ruim quanto a gente pensa?